Você que nos acompanha em mais um I Feel Good, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. E hoje eu tenho uma convidada muito especial, uma querida amiga, professora doutora Lilian Messias Sampaio Brito. Seja muito bem-vinda, professora Lilian, obrigada por ter aceito o nosso convite. Que bom que você está aqui conosco na Rádio Showtime, no I Feel Good. Bom dia, bom dia. Eu que agradeço o convite e que a gente tenha aí uma manhã maravilhosa aí de conversas. Obrigada. Bom, nós vamos falar hoje sobre aptidão física na infância e adolescência, que é a especialidade da professora Lilian, que já há muito tempo pesquisa sobre isso. Ela que é professora licenciada em educação física, tem especialização em treinamento esportivo, em ciências do esporte na promoção da saúde, em gestão escolar, é professora PDE pelo Estado do Paraná, mestre em Educação Física pela Universidade Federal do Paraná e em Atividade Física e Saúde, doutora em Saúde da Criança e do Adolescente pela Universidade Federal do Paraná, diplomada pela Malmo University em PhD em Course Scientific Quality, Position and Relevance in Sport Science durante o 20º Anual Congresso Europeu do Colégio de Ciências do Esporte, traduzir aqui com toda a liberdade, viu, Lilian? Vontade, isso Tudo mesmo. mais ou menos aqui, mas vamos lá. Pós-doutora no programa de Atividade Física e Saúde da Universidade Federal do Paraná e fazendo mais um pós-doutorado no Laboratório de Fisiologia Celular e Molecular do Exercício da Universidade de São Paulo. Super resumir o seu currículo aqui. Lilian, obrigado novamente por ter aceito o convite. E ao longo da nossa conversa, você vai contando aí de tanta experiência e tanta formação que você tem. Mais uma vez, obrigada, Lilian. Lilian, esse tema surgiu, né, quando você me mandou um convite, que você está lançando um livro sobre aptidão física na infância e na adolescência. Daí eu falei assim, olha, não pode escapar, então vem contar para gente aqui no I Feel Good. Me conta um pouco sobre o teu livro e como que surgiu essa proposta aí. Bom, então, na verdade, esse livro, ele veio mais ou menos no período da pandemia, né? Então, a editora me procurou, perguntou se eu não queria escrever esse livro, e, e era exatamente o que faltava para fechar um ciclo, porque tenho 33 anos aí de magistério no ensino fundamental, no ensino básico, na educação básica, né? Até todo mundo fala assim, nossa, né, pós-doutora, dando aula de educação física na escola, como que pode, né? Então, como se não pudesse, né? Como se as crianças não merecessem isso. Então, não é que não faltaram oportunidades, até porque eu sou professora, né? Eu sou professora convidada de alguns programas de pós-graduação, né? Hoje eu dou aula na Universidade Pública del Alto, da Bolívia, né? E algumas outras instituições de ensino superior, por qual eu já passei, e outras que eu sou convidada. Mas isso não tira o mérito de estar, né, desenvolvendo o meu trabalho lá. E nesse percurso aí, eu aprendi muita coisa, me interessei muito, e assim, meu grande objetivo dentro das aulas de educação física, não só meu, mas eu sentia assim, a cada época, porque década de 90, as crianças e adolescentes se comportavam de uma forma. Aí quando você vai virar para o ano 2000, as coisas começam a ficar um pouquinho diferente. 2010 vem outra clientela. 2020 agora, gente, é uma loucura. Então, assim, atualmente eu tenho criancinhas de pré, por exemplo, né? Pré-2 que a gente chama, na prefeitura. Tem crianças lá de 3, 4 anos. Até eu gosto de contar esse episódio, porque daí eu já vou fazendo uma conexão com a questão da tecnologia. Aí sempre eu gosto de usar jaquetão, tudo porque a área que a gente trabalha é muito frio, né? Venta muito, é um lugar alto. E tá, eu fiz a fila, organizei as crianças, né? Aí estava indo para a quadra, quando coloca a mão, meu Deus, cadê meu celular? E saindo da sala. Falei, será que eu deixei em cima da mesa? Quando eu olho,
2 menininhas de 3, 4 anos fazendo selfie com o meu celular. Pegaram no meu bolso. Aí eu falei assim, meu, tem senha. Como que elas pegaram no celular do meu bolso? Pegaram, tudo bem, porque às vezes eles colocam a mão na gente, eles são muito de abraçar, né? Falei, tudo bem. Falei assim, oh, como é que você descobriu assim? Ah, professora, sua senha é muito fácil, é assim. Mostrou com o dedinho. Falei, olha, e a gente não percebe que eles estão antenados, né? Quem diria, né, por exemplo, uma criança de 1990, quer dizer, nem tinha celular naquela época ainda, como é hoje, né? Mas para você ver a diferença, né? Hoje a informação ela é tão rápida, eles estão num outro, né? Se deixar eles te fazem de bobo, né? Então tem que ficar sempre estudando. Por isso que aí eu justifico porque estudar tanto, porque você precisa entender, né? Como é o mundo, a forma que eles aprendem, né? Então esse livro traz um pouco de tudo isso, sabe, Eve? Ele traz a parte de todas as capacidades físicas relacionadas à saúde que precisam ser desenvolvidas com a criança. Uma delas é a aptidão cardiorrespiratória, né, que é a condição dele realizar uma atividade física por um determinado tempo e se manter ativo sem ter aquele cansaço, né? A parte de coração, pulmão. Uma das outras capacidades que eu falo ali no livro é a questão da flexibilidade, né? A criança ela precisa ter uma certa flexibilidade, ela altera aí durante as diferentes fases da sua vida. A questão da força, né? Uma outra coisa que a gente vê, por que, que a criança faz trabalho de força? Ou faz ou não faz? Veja, a criança, a gente trabalha mais com a questão de ela suportar o seu próprio corpo, né? E também, por exemplo, a mochila, né? Que isso foi, algumas épocas, se eu não me engano, foi no ano 2015, que foi para a mídia, o peso da mochila das crianças, né? Quanto deveria ter de... O ideal seria que as crianças tivessem um armário na escola para deixar os materiais, né? Algumas escolas, a gente sabe que tem, né? Eu tenho uma escola pública onde eu trabalho que tem um armário para os adolescentes. Acho muito bacana, porque eles podem deixar ali as coisas deles e aí não precisa sobrecarregar, até para não dar problemas posturais, que você sabe muito bem aí que é a sua área. Né? Então, a questão da força, o porquê que é importante a força né, nessa faixa etária, né? A falta, a ausência da força, os distúrbios, né? Então, nossa, esse livro ele traz muita coisa. A questão também flexibilidade, resistência, a composição corporal também, a questão da obesidade, do sobrepeso, dos profissionais. Esse livro, ele é indicado assim, a população seria mais para profissionais de educação física, áreas afins também, porque ele fala área até para pediatras, às vezes que não tem uma noção, porque quando eu fiz o meu doutorado na pediatria, muitos pediatras me procuravam para saber algumas especificidades da atividade física, do exercício. Então, nesse livro também, vocês conseguem encontrar alguns tipos de respostas ou alguma bibliografia que possa levar uma resposta mais assertiva. Traz diretrizes né, de todas as organizações, Organização Mundial de Saúde, Pan-Americana, enfim, qual você julga mais coerente, porque não adianta eu falar, por exemplo, em alguns cálculos, se você não está vendo para a população brasileira ou para a população europeia, né? Então, às vezes, o livro é distribuído em vários continentes e não acompanha as referências daquele continente, porque existem as diferenças culturais, né? Que isso também que fala também no livro dessas diferenças culturais. Então, nossa, é muita informação, né? A questão, por exemplo, da obesidade, do sobrepeso, o que eu vi ao longo desses 30 anos? Muitos professores de educação física utilizando o cálculo do IMC lá, peso dividido por estatura ao quadrado, e usando a referência acima lá de 18, a normal, entendeu? E aí, não considerando as curvas de crescimento, o IMC Z-score, aí eu coloco lá como que calcula, onde vai, que o programa da OMS tem o ANTO Plus, são programas gratuitos, você pode baixar no teu computador, que ele não vai alterar
a capacidade de memória do teu equipamento, você pode ir até no celular, sabe? Então, tudo isso está ali dentro. Eu acho que é um livro assim, riquíssimo. Para a área de pedagogia também, que fala sobre desenvolvimento motor, a parte de hormônios. Então, tem muita informação, são quase 300 páginas, né? Uau! Primeiro, né, parabéns, né, Lilian, por essa produção. Eu sei que produzir um livro realmente é algo que demanda muita energia da gente, muita pesquisa, muito trabalho, muito tempo, e vai e revisa, né, depois que está pronto e conversa. Então, assim, parabéns por essa produção importante, né, não só científica, mas social, né, que você pode aí compartilhar, já você trouxe, né, é multidisciplinar, vai atender diversas produções, as pessoas que trabalham, tão importante a gente cuidar, né, das nossas crianças, dos nossos adolescentes. Parabéns por mais esse trabalho, né, além de todos os outros que você já fez e continua fazendo. Mas primeiro, assim, eu queria comentar, né, que você falou das pessoas falarem, a professora com pós-doutorado está dando aula de educação física para criança. Nossa, que sensacional, né? Que cultura mais... nem tem uma palavra, assim, um adjetivo para dar para as pessoas que falam isso, porque no Oriente, né, é tão valorizado o professor que cuida, né, das crianças, das pessoas que mais precisam de um excelente professor, né, um professor com excelência na formação, as crianças e os adolescentes, porque isso vai formá-los para a vida. Isso. Então, são muito privilegiados, e que bom que você trabalha em instituições públicas, né, que isso realmente valoriza a nossa educação pública de qualidade, em ter profissionais de altíssima qualidade como você. Obrigada, né, pelo teu trabalho que você faz. Sem dúvida, você faz a diferença, e que bom que você está lá e está em todos os níveis, né, Lilian? Você não tem, você Não. atende desde as crianças, atende os adultos E até enfim. no meu Lattes, né, eu coloco lá na última linha do Lattes que eu tenho experiência da infância até a universidade, né? Porque eles se conversam, não tem Exatamente. como. Até porque muitas crianças que eu trabalhei, que tinham 4, 5 anos, foram meus alunos no mestrado, no doutorado, entendeu? A linha foi muito Começou legal. muito nova, né, Lilian? Começou já Encontrar. a dar aula já no berçário. Mas eu tenho, nossa, muitos alunos que foram para a minha área, sabe? E é muito gratificante, muito gratificante. Agora que eu estou fazendo os convites né, para meus colegas, falam, nossa, ela foi minha aluna, né? Às vezes não foi aluna na educação física, mas foi aluna de sala de aula. Uhum. Então, e tem alunos que foram meus alunos e que moram em outros estados. Eu estou chamando para ir no lançamento do livro, né? Uhum. Não, professor, eu vou, nem pergunto do que é o livro. Eu falei, olha, e se o livro foi de sacanagem, eu vou, se foi você que escreveu, eu vou. Olha, é muito gratificante ouvir essas palavras, sabe? Muito gratificante. Sem dúvida. A gente sabe que fez a diferença e muitos alunos assim, sabe, fazendo um trabalho fantástico. Eu tenho um aluno agora que passou aqui por Curitiba numa instituição de ensino superior e ele trabalha com idosos. Uhum. E na época ele ainda não tinha muito essa, esse lado dele. E ele se descobriu dentro de uma casa de assistência para idosos, sabe? E está Olha, fazendo um trabalho fantástico. Hoje ele está entre os top 10 do Brasil, assim. Então, sabe, me alegra muito ver que cada um toma da sua forma, né? Cria suas asas aí e vai embora, né? Independente da formação, né? e que bom poder, né, ser essa referência a ser seguida, né? Que bom que encontrar os alunos e Tem ver um o que eles peso, né? têm. Não Às tem vezes jeito você de fala ser assim, professor. meu Deus do céu, não pode errar. É a responsabilidade, né? Tem que fazer bonito, né? E quanto mais a gente estuda, mais a gente cresce, mais responsável a gente fica, né? As pessoas acham que as coisas ficam mais fáceis depois que você tem doutorado, elas ficam mais difíceis. É verdade, né? A A gente tem uma cobrança é maior. responsabilidade muito grande, né? E não dá para parar de estudar, né? Você sabe, né? Terminou o doutorado, continua, tem que continuar, porque ainda tem muitas coisas muitas perguntas sem respostas, né?
a educação física, apesar de ser uma das ciências, né, mais antigas, né, ela ainda carece de muitas respostas. Mas, ao mesmo tempo, também a gente vê que elas têm se tornado fundamental na vida das pessoas. A atividade física, por exemplo. Se você passa isso para os alunos durante todo o processo, eles vão continuar pessoas saudáveis, fazendo sua atividade física, é igual escovar o dente. Eu falo para eles, atividade física é igual escovar o dente. Teve uma outra ocasião assim que eu deixei os pequenos, eu gosto de falar dos pequenos, eu sou apaixonada pela educação. Adoro os adolescentes também, eles são maravilhosos, assim. Eu aprendo muito com eles. Teve um dia que eu falei assim, ó, hoje é um dia bônus, eu vou deixar vocês brincando no parquinho. Tem aqueles parquinhos que vocês sobe, desce com cordas, são parquinhos bem interessantes que as escolas estão recebendo aqui, em madeira, sabe? Então, bem legal, assim, e trabalha bem a questão mesmo das capacidades, né, do trepar, da força, do agarre, do saltar, do pular, e aí terminou o horário, eu falei assim, então tá, agora a gente vai entrar, vai tomar água, vai ao banheiro e para voltar para a sala. Aí eles falaram assim, tá, professora, e não vai ter a educação física? Aí eu fiquei olhando, falei, mas não, foi o horário da educação física, é uma aula bônus. Eu expliquei que é o bônus, porque às vezes eles não entendem. Aí eu falei assim, não, a gente vai voltar para a sala. Ah, professora, eu não acredito que não vai ter aula de educação física. Aí eu vi que, por exemplo, eles são tão pequenos, mas eles já conseguiram entender, porque eles querem, eles pedem. Eles não gostam de professor que larga a bola. Então, isso é muito legal, porque eles têm uma rotina comigo da sala, né, em sala de aula, na quadra, no caso, né? Eles já chegam, deixam a garrafinha, vão no meio da quadra e ficam esperando fazer um alongamento, para explicar a atividade, e aí a gente começa a aula. Eu acho que eles estão muito condicionados. Mas que Se eles coisa, estão né? recebendo bônus já por produtividade. É porque eu quis, porque ele sempre fala assim, a gente passa do lado do parquinho, quando que você vai deixar? Quando você vai deixar? Então, é assim, porque acho que, se eu não me engano, tem 80 aulas por ano. Então, a cada 20 aulas, eu deixo uma aula para eles brincarem lá, né? Que às vezes os professores não levam muito para fora, acabam não levando muito para fora. Aí, o dia que está sol, você vem de dias de chuva, e está sol, você já deu a tua 20ª aula aí, já fechou praticamente um trimestre. Ai, eles ficam super felizes. Aí você tem outra situação que você não tem na aula, às vezes, que é a balança, por exemplo, que é bem disputada, né? Aí tem os conflitos, aí tem que resolver o conflito, né? Então, isso tudo faz parte da aula, né? Sem dúvida, e você tem objetivos, né? Eu estou brincando aqui, Não, você leva sim. ele no parquinho, você tem objetivos Mas às também. vezes você ganha mais na brincadeira do que Sem às vezes dúvida. na própria aula, né? Que é uma Lógico, aula formal. Isso que eu quis dizer assim. Às lógico. vezes a gente não precisa ficar só dentro da caixinha. Às vezes, por exemplo, você faz o seu plano de aula, vai lá, trabalha. Isso eu coloco também no livro. E às vezes nós temos uma expectativa e um tempo diferente deles. Às vezes eu coloco lá, você tem que colocar muita, por exemplo, uma aula de primeiro ano e de terceiro é completamente diferente. Primeiro ano você tem que diversificar mais, muita atividade, porque eles têm muita energia, né? Só que às vezes você dá uma atividade lá que eles ficam mais tempo. E aí, por que não, vou parar, já deu 5 minutos daquela atividade, vou para outra. Não, Não. deixa. E às vezes eles falam, professora, podia ser assim, né? Aí eu falo, olha, fulaninho lá deu uma boa ideia, mostra como que é. Aí todo mundo faz igual. Então, aí a tua aula, aquele teu plano de aula lá, já era, aquele lá já dá para ser para a próxima aula. Porque eles mesmos trazem e a gente tem que deixar eles trazerem um pouco da cultura deles, né? Porque ali eu tenho aluno do Haiti, tenho aluno da Venezuela, tenho aluno do Brasil, tenho aluno de todos os lugares, né? A região onde eu trabalho é uma região vulnerável, né? Então, para onde trouxeram todo, né?
Acabou, né, o professor, né, que é o dono do conhecimento, ou tem que seguir um protocolo, um modelo, né, a gente tem que evoluir junto com como a educação física tem evoluído, como a sociedade tem evoluído, né, a gente consegue realmente fazer com que as pessoas gostem daquilo que elas estão fazendo, das crianças também gostarem, né, da prática da atividade física, que não pode ser uma coisa. Eu acho que nós temos muitos amigos, né, e gente da nossa faixa etária que as pessoas elas criaram um pavor da atividade física, elas não gostam, tem uma barreira. Então, mas tem um estudo, Evi, que é bem interessante, ele fala justamente disso, das barreiras da atividade física. Foi assim, mais ou menos assim, para você ver a importância da educação física na escola. Uhum. Aquelas crianças e adolescentes que, durante o período escolar, fizeram atividades esportivas assim, de participação, quando elas se tornaram adultas, então foi um estudo longitudinal, elas continuaram sendo ativas. Aquelas que fizeram esporte de competição eram apenas espectadores. Eles só iam para assistir um ou outro jogo, mas não tinham envolvimento com atividade física. Uau. E aqueles que... então, eram mais ou menos esses dois grupos assim que deu significativo, eu lembro Então, bem interessante, sabe? Então, atividade Uhum. física, tem famílias assim que... a gente não vê isso tanto na rede municipal e estadual, depende do colégio. Mas na rede particular, e essas escolas que tem assim, que vão muito para competição e que tem uma carga muito grande de horas de treinamento, né, em criança e adolescente, acaba estressando, né? E os pais, na verdade, às vezes a gente vê que é mais desejo dos pais do que dos próprios filhos, né? De estar ali na atividade. Aí você fica olhando assim, e o pai, às vezes, é aquele que fica direto, que vai assistir o treino da criança, que vai em todos os jogos e fica gritando, aí o adolescente não consegue se desenvolver, sabe? Cria uma série de problemas aí que a gente acaba observando aí ao longo da... Né? Porque eu já trabalhei com treinamento, né? Eu trabalho com treinamento agora, mas o meu treinamento é corrida de rua, ou seja, seu pai não corre, fica para trás. Ele não vai influenciar meu atleta. Nossa, que interessante. Eu tô aqui com essa cara assim, porque eu fui ver as filhas de uma amiga competirem, né? E eu falei para ela que eu nunca mais eu ia no campeonato que as meninas estivessem jogando, porque para mim aquilo era muito difícil, muito angustiante de ver uma criança submetida a tanta pressão. E eu realmente não consigo, né? Eu acho que é uma exigência fora do, para mim, fora do comum, mas claro, né? Não estou julgando de forma alguma as pessoas, né? Isso sou eu, né? Mas como isso pode impactar realmente na vida adulta e em todo o desenvolvimento da criança. Mas enfim, me diga, vamos puxar alguma coisa do básico, Lilian. Você podia diferenciar para a gente, né? Quais são as idades da infância e da adolescência e quais são os objetivos aí da avaliação física, são diferentes, né? Na criança e no adolescente. Então, na verdade, assim, quando a gente fala em quem é adolescente, quem é pré-adolescente e quem é criança, depende da tua referência. Se você fala, por exemplo, do Estatuto da Criança e do Adolescente, você tem um corte, o que é adolescente e o que é criança, na questão legal. Quando você vai lá para a Sociedade Brasileira de Pediatria, você tem um outro corte, né? Então, por exemplo, 16 anos, por exemplo, é tratado ainda como, se não me engano, como criança em alguns hospitais, entende? Então, isso é muito Uhum. relativo. Mas vamos considerar aí os estirões. Então, uma coisa bem importante de observar são os estirões de crescimento. Quando a gente vai fazer avaliação física, é isso que a gente tem que observar. Menarca nas meninas, né? Então, isso é bem importante. Então, é desse ponto que a gente parte enquanto profissional. Não existe, assim, muitos testes de aptidão física em crianças. Assim. Os que tem, assim, são muito suaves, né? Não existe, assim, por exemplo, um teste de Cooper de 12 minutos, eu não aconselharia para crianças, assim, abaixo de 11 anos, porque a criança tem algumas capacidades físicas que são inerentes da idade, né? Ela corre sem parar o dia inteiro, se deixar, fica correndo o dia inteiro, né?
Mas daí não tem o porquê. Por que eu vou fazer um teste de avaliação cardiorrespiratória numa criança de 8, 9 anos? O que eu quero com isso, né? Entendeu? Então, seria mais ou menos essa lógica. Aí, por exemplo, você tem lá uma equipe de atletismo. Aí sim, né? Então, eu vou fazer, ou vou fazer numa aula de educação física, um teste de caminhada, mas existem testes mais suaves. Isso tudo tem lá no livro. Vários tipos, tem testes de fácil aplicabilidade, baixo custo, que isso acho que é bem importante. E existem testes de performance. Aí que você vai lá para um laboratório, que você usa lá o K5, que é um aparelho que você coloca para medir o volume do oxigênio, o volume inspirado. Então, tudo isso, né, o VCO2, que aí servem para performance, mas aí atletas que são amadores que estão indo para o profissional. Aí tudo bem você fazer uns testes de laboratório. Já as crianças e adolescentes que em atividade escolar, aí você tem testes físicos mais leves, assim. Teste de Cooper, acho que todo mundo já ouviu falar. Você já fez o de 12 minutos, que corre na pista? Tem que fazer lá uns... Aí, por exemplo, tem o corte lá, se não me engano, é 2.100 metros para mulheres e 2.400 para homens. Você tem que atingir em 12 minutos. Se você não atingir, se fosse isso lá na década de 80, de 70, você reprovava, por exemplo, para entrar no curso de educação física, que tinha o TAF, né? Teste de aptidão física. Sabia que tem em Portugal ainda? Acredito. Pois. Eu conheço meus colegas lá. Para entrar no curso superior de educação física, tem que fazer o teste de aptidão física, e aí, voltado para o esporte que você quer desenvolver, você também tem o O teste. bacharel no Brasil, né? O bacharel no Brasil, né? Porque eu Ah, acho que é outro nome, né? tem o... O bacharel aqui é para trabalhar em academia, clube, e tem a licenciatura para escola. Aqui Mas nós tem que temos... fazer o teste de aptidão? Não. Aqui no Ah, Brasil tá. não tem mais. Mas eu falo lá, né? Que seria o bacharel, que é o esporte que eles falam lá, né? Nossa, eu tomei um susto quando, né, eu estava falando com a minha amiga, e ela falou que o filho dela tinha que fazer a prova física. Eu falei, sério? O teste de abdominal em 1 minuto, aí é Tudo. número de repetições em 1 A minuto. única vez que eu fiz foi uma vez que eu tentei entrar no Hospital do Exército, que tinha a prova de Isso. aptidão física, mas acho que nunca mais precisar passar por isso. É verdade, né? Alguns, por exemplo, ali no Colégio Militar do Exército, né? Eu fiz para tenente, na época era tenente temporário, Uhum. professor tenente temporário. Eu fiz o tal do TAF. Então, para alguns cargos, assim, ainda existem, mas aí já é para adultos, né? Já fugi do assunto aqui, vamos voltar. Não, mas tem também para as academias, né? Para jovens, adolescentes. Então, até eu tenho um programa no estado que eu atendo esses alunos que vão fazer o TAF para aeronáutica, para o exército, para a marinha. Eu preparo eles. E tem que ter a preparação, inclusive tem que passar por esses testes. Não é totalmente ruim, porque para alguns cargos você precisa mesmo ter uma aptidão para poder, porque é específico, né, das tarefas que eles vão executar, né? Uhum, Além da parte cognitiva, né? uhum, sem dúvida. Eu entendo, porque senão porque depende a vida de muitas pessoas, né? Por Verdade. exemplo, alguém lá que vai pilotar uma aeronave a uma altitude, se você não tiver um VO2 bom, você desmaia. Apesar que você tenha máscara de oxigênio ali, né? Uhum, Os níveis de oxigenação eles são realmente importantes, né? perfeito. Então tem lógica, né? É a mesma coisa quando você faz avaliação em adolescentes. Por exemplo, o adolescente que começa a apresentar má postura, aí cabe uma avaliação, com certeza, médica, né? Mas o profissional de educação física, ele já consegue detectar na escola. Crianças que andam na ponta do pé, né? Isso é bem típico. Eu acho que vocês devem, faz parte mais da físio, né? É o pé, como é que você chama o pé equino? Andar na ponta do pé? Já não me lembro mais, mas Eu acho que tem a calcanhar, o Aquiles, encurtamento uhum, do tendão de Aquiles, né? uhum, É lá na educação física que você observa. Aí, esses dias eu corrigi um aluno.
Falei assim, mas às vezes pega salto da mãe em casa, usa muito sapatinho de salto, ou faz balé e continua ficando na ponta achando que é lindo. Uhum. Aí dei uma chamada, falei assim, ó, pode colocar esse calcanhar no chão aí, porque eu sei que você sabe usar esse calcanhar. E aí você vai vendo, e daí ela começou porque tem que tornar consciente isso, porque isso pode ser um problema mais para frente para essa criança, né? Uhum. Então, esses testes de aptidão ou a Relacionada à própria saúde. observação, né, dessa avaliação da criança e do adolescente, ela pode favorecer na observação e na prevenção de possíveis, né, doenças ou problemas físicos, né, musculares. É isso, Lili? Exatamente, exatamente. Por exemplo, uma criança também que apresenta problemas de coordenação motora. Uhum. Você observa lá. Você manda fazer um exercício simples. O skipping, que é um exercício que é elevação de joelho. Eleva o joelho que nem soldadinho, só que Uhum. correndo. A criança não consegue. Dois motivos. Ou ela está com alguma alteração, pode ser até neuronal, né? E aí a gente encaminha. Daí a gente pergunta para a professora de sala. Ah, Lilian, ele não consegue fazer as letras, não consegue ficar dentro da... Vou falar assim, ó, esse é aluno que a gente pode estar encaminhando. Então, a gente já faz os encaminhamentos. Por isso que eu falo, olha como é importante o professor que estuda e que entende do que está falando. Porque você, uma coisinha assim, você consegue ajudar muito essas crianças, essas famílias, né? Uhum. Sem dúvida, sem dúvida. Criança com baixo peso, baixa estatura também, porque ela acaba sofrendo bullying ao longo da vida. Ou a Uhum. criança que é obesa também é o contrário, né? Uhum. Então, todo mundo acha bonitinha a criança baixinha e pequena. Todo mundo fala, eles brincam assim, ah, meu filhinho, não sei o quê. Mas para aquela criança pode ser bonito ali. Então, aí eu sempre não, eu tento não incentivar essa prática pelas crianças, porque é bonitinho e tudo, mas isso pode trazer uma alteração lá na frente, porque daqui a pouco, quando chega no estirão dos 13 anos, lá, por exemplo, o menino, ele não cresceu, os outros estão tudo alto, e aí, baixinho, aí começa aquelas piadinhas sem graça, né? Uhum. E E aí, pode ser um problema hormonal, pode ter outra disfunção. exatamente. E se ele não foi encaminhado no período certo, né? Porque a gente, por exemplo, na prefeitura de Curitiba, os professores na educação física no início do ano, a gente verifica, afere, né? Afere pressão, estatura e peso da criança. Então, a gente tem, todas as escolas têm o mesmo equipamento. E aí nós lançamos isso no sistema da escola e ela encaminha lá para a equipe da saúde, que é onde tem um pediatra, uma equipe para isso. Aí eles calculam, foi com eles que eu aprendi a calcular o MCZ Score dentro do programa, com muitas crianças. Explica para a gente agora, porque eu fiquei super curiosa dessa diferença do IMC. Os meus bancos de dados são com 5.000 alunos. Para você fazer um cálculo, por exemplo, de MCZ Score, porque o programa da OMS chama AnthroPlus, que é o AnthroPlus é acima de 5 anos, é de 5 a 19 anos. Uau. Veja bem, 19 anos ainda é adolescente, por isso que eu falei, depende da entidade. 5 a 19 anos. Lá dentro, você tem que cadastrar o quê da criança? A idade dela, dia, mês e ano, o sexo, o peso e estatura em centímetros, a estatura em centímetros, o peso, e também, deixa eu lembrar, peso, estatura, e a data de avaliação. O dia de hoje, por exemplo, avaliei as crianças hoje. E aí você pode fazer esse cálculo 1 a 1. E aí ele te dá 3 curvas. IMC por peso, por estatura e todas as curvas dessa criança individualmente. É muito legal. E aí, se a curva sai preta, é porque no MC, por exemplo, é porque ele está com obesidade mórbida. Uau. Se ele sai com vermelho, obesidade. Se ele sai, se eu não me engano, eu não lembro a outra cor, se é roxinho, só vou só exemplificar. Ele está lá com baixa estatura para a idade. Então, é bem legal esse programa. E o que eles fazem com esses dados da saúde? Essa mãe é Aí tá, chamada, e daí a família? saúde devolve para o departamento lá da Secretaria Municipal de Educação, que é responsável por isso,
junto com as nutricionistas e com as professoras de educação física. Aí a gente faz uma reunião no início do ano, apresenta os dados dos últimos anos, o que aconteceu nesse ano. Isso se chama SISVAN, que é um sistema de avaliação nutricional e avaliação, eu acho que é avaliação nutricional, SISVAN, não, avaliação física, nutricional, uma coisa assim. E aí a gente acompanha como é que está. Então, se a gente viu que teve uma tendência, está subindo a curva, então vamos rever a merenda, vamos rever a questão do o que os professores de educação física podem ajudar nessas questões, às vezes mais projetos na escola, para fazer as crianças se exercitar mais. Alguns casos a PUC é parceira nossa lá com um programa, acho que é Prona, que fazem um trabalho com as crianças que têm o MCZ-score acima de +2, que é a obesidade já, né? Que aí precisa fazer toda uma verificação por que essa criança é obesa, porque às vezes é multifatorial, né? A obesidade é multifatorial. E aí, então, puxa, é muito legal isso, sabe? Isso é uma coisa muito boa. E é uma das únicas cidades no mundo que faz essa... Nós já temos mais de 20 anos dessa avaliação. E aí, então, é uma equipe multidisciplinar. Aí, a escola faz o encaminhamento, às vezes eu entro em contato com a família, eu mesmo faço, assim, eu ligo para a família, claro, com autorização da direção, falo com a família, olha, a gente tem um programa aqui na escola, no contraturno, seu filho quer participar, ou podemos encaminhar lá para a PUC para participar dessa atividade lá. Eles fazem atividade, principalmente, acho que é psicólogo, é com a família, nutricional, são várias atividades que eles fazem. Ou aí a mãe fala, não, já estou levando lá no meu plano de saúde. Aí passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, a criança já está no 5º ano, já passaram 6 anos na escola, porque mais o pré, né? E está pior. Eu tenho um caso de uma criança, e aí veio a irmãzinha, entrou comigo ano passado no pré, igualzinha a irmã. Puxa. E aí a gente fala, e aí a mãe chega na escola, aí você vai olhar o mesmo padrão. Então, mas não quer, não aceita às vezes, né? Que é mais fácil dar comida, e a gente sabe que alguns casos são mesmo de alimentação não saudável, né? Aí na composição corporal dentro do livro eu também falo um pouco sobre isso, né? Nossa, que fantástico, Lilian, essa política pública, né? Uma política pública a ser replicada, se é né, uma referência no mundo, né? O Brasil aí poder fazer esse acompanhamento, esse cuidado das crianças e do adolescente, longitudinal, né? Vai acompanhando ao longo do Das crescimento. décadas, né? Das décadas. Então, olha só o que O aconteceu. impacto disso na saúde do adulto, Pública né? também. Saúde Olha, pública, diminuição de custos com tratamento, com medicamento, e né? Com a aí a gente, prevenção, o investimento na prevenção, que maravilhoso, eu realmente não sabia disso nesse é, programa. e aí ainda dá para fazer uma outra leitura desse, porque as escolas aqui em Curitiba, elas são por núcleos. Tatuquara, Pinheirinho, Boa Vista, e aí você consegue observar quais escolas estão com mais excesso de peso, quais escolas estão com magreza extrema. E aí a prefeitura já consegue fazer alguma intervenção aí, ou na saúde, ou dentro da escola, porque daí são várias secretarias, né? Fundação Social, né? Aí vai. Muito interessante. Claro que não tem muitos profissionais, né? Assim, ainda, né? Atendendo. Isso ainda é um limitador, eu acho, para a gente. Mas eu acho que a prefeitura poderia olhar um pouco melhor para isso, para poder ajudar um pouco mais nessa demanda. Porque essas crianças daqui a pouco são adolescentes, são adultos, e os postos vão inchando, inchando, e remédio para hipertensão. Tem gente que vai pegar que sai com sacolas cheias do posto de saúde, de medicação. O quanto que uma política de investimento na saúde da criança e adolescente vai impactar diretamente, né? No futuro, a médio e longo prazo, imediato, né? E olha só, eu trabalho também com a outra população, que é essa população que recebe medicação do postinho. Recebia. Eu tenho um outro programa com adultos. E lá
para você ver, né? Eles chegam lá, porque aí você faz uma anamnese clínica e aí você observa lá que eles têm lá uns 4, 5 medicações, que é medicação de sem vergonha, alguns, porque são aquelas que você toma para não fazer exercício. Por exemplo, para controlar a pressão arterial, alguns, né? Algumas medicações, não todas, porque algumas realmente eles precisam. Então, teve aluno meu que entrou comigo, eu tenho um programa há 7 anos também, é estadual. E eles começaram a fazer atividade física, caminhada, corrida de rua e funcional. E ao longo dos anos, assim, no primeiro ano já, teve aluno que me procurou assim, tinha uma aluna que tem problema no coração, não lembro exatamente qual é o problema. E aí, daí a gente chegou toda cheia de uns cuidados normais que tem, né? Aí tá, e aí eu pedi uma carta da médica para informar o que ela poderia fazer, o que ela não poderia, a frequência limite e tudo mais. Tudo bem, começamos a trabalhar. E aí passou acho que um ano. Aí a médica falou assim, olha, você não precisa mais tomar remédio porque o seu coração, ele reagiu ao exercício. E aí ela largou a medicação lá da cardio. Hoje ela só faz acompanhamento. Uau! Né? Então, esse é um caso, assim, tem vários casos. Depressão, então, é a medicação número 1. Depressão e também o controle da pressão arterial dele. Espetáculo. Né? Principalmente hipertensos, né? É um problema, né, de saúde pública, hipertensão. Mas, ó, já tô adiantando, a gente já vai ter que fazer um programa sobre os adultos, tá, Lília? Então, esse a gente pode falar depois, até porque é motivo do meu segundo pós-doc. Olha, né, essa mulher não para, ela tá à disposição fantástica para estudar. Lília, vamos falar sobre uma coisa assim que eu acho super importante e assim que as pessoas costumam fazer cara feia, né? Então, uma das aptidões físicas que você fala no teu livro é a questão da flexibilidade na criança e do adolescente. Então, eu acho que daí assim, mais antigamente está acostumado com a criança com muita flexibilidade, né? As crianças é natural da criança ter flexibilidade, mas o que é essa mudança do comportamento, né, social e né, dentro da casa e na escola, do excesso de tecnologia, do tempo sentado, da televisão, tem impactado aí na questão da flexibilidade, o que você tem percebido aí no teu dia a dia? Então, as crianças viraram robozinho, né? Tudo durinho. Dá até dó. Dá até dó. Você pede para amarrar sapato, é incrível. Tem, por exemplo, que Sério? adolescente, eu vou falar em adolescente para não falar em criança, que não consegue amarrar sapato porque tem que levantar a perna, porque não consegue alcançar o tênis. Para você ver o nível que nós chegamos. Impressionada. E coloca o pé em algum lugar para poder amarrar o tênis. Isso a gente espera para um adulto, né? Um idoso. Um idoso, né? Mas para adolescente, né? Aí o negócio já está. Nossa, professora, peraí. Ou tenta se equilibrar, levanta a perna lá em cima, se equilibrar. Falar, ô, fulano, amarra o tênis aí para você não cair. Aí levanta a perna e fala, não, peraí, abaixa, flexiona o tronco e amarra o tênis, sem dobrar o joelho. Ô, professora, aí você está querendo me matar. Então, é essa a realidade, né? Muito tempo sentado, muito tempo deitado, né? E pouco tempo em movimento, né? Então, o fato deles ficarem muito numa posição e não fazer exercícios, né, de flexibilidade, alongamento e flexibilidade, realmente faz um encurtamento de posterior ali, que aí dói a coluna, depois dói o joelho, aí as dores, eu acho fantástico, tem uma médica do esporte, ela fala, Lília, às vezes a dor, o cara fala que é dor no pé, mas eu vejo o pé não tem nada, aí às vezes é o ombro que a dor vai andando, ombro, quadril, então às vezes eu tenho que tratar outro segmento porque a dor vai andando, entendeu? Ela vai correndo. Então, às vezes, é um alongamento que o cara não faz, né? Um exercício de flexibilidade, não faz nada. Né? E aí você vê até a postura, né, dos adolescentes hoje, né? Você vê aí uma postura exacerbada de cervical, né? Porque fica muito tempo assim. Né? Até a estatura, quando você vai fazer a ferição lá da estatura,
Aí você fala, pô, assim, direita, né? Aí, né? Mas mesmo assim você já vê uma curva, porque daí já, né? Então tem que fazer essa... Uma coisa vai levando a outra, né? Eles, Acho que eles acaba não estão diminuindo a estatura na idade adulta, estão diminuindo a estatura na adolescência. já na adolescência, por conta dessa má postura, né? Também é uma Celular, muito tempo com a cabeça para frente, para baixada. As mochilas carregam muita coisa, mochila, apesar que ainda tem os livros e tudo, né? Mas, sabe, não corrigem, não fazem questão de corrigir a postura, né? Puxa vida, eu acho que um problema sério até no crescimento, né, Lilian? Afeta. Não participa, às vezes não participa das aulas de educação física, sabe? A gente vê muito isso, assim, sabe? É uma briga. Eu vejo lá meus colegas, porque hoje eu não dou, nesse momento eu não estou dando aula de educação física para ensino médio, mas eu vejo meus colegas lá, eles sentados, largados no chão, lá. Ah, a educação física não reprova, sabe? Aquelas falácias, assim. Uhum. Né? Então, bem complicado. Não querem se movimentar, não tem Não querem. motivação. Não, não tem. O movimento que eles querem fazer ali é de uma casinha para outra, só nos jogos. Uhum. E como que a gente pode mudar isso, Lilian? Então, não sei, né? A proibição do celular, fazer com que não funcione bem os celulares dentro das salas de aula, mas o celular, por outro lado, ele pode ser muito bem utilizado. Inclusive, foi motivo de um curso que eu fiz, uma formação que fiz para os professores da rede durante a pandemia. Como que a gente pode utilizar para eles melhorarem, para as crianças e adolescentes melhorarem o movimento? Aí eu mostrei diversos aplicativos geniais que eles conseguem utilizar. Por exemplo, o contador de passos, fazia desafio. Vamos colocar o celular no bolso, ou pode até segurar, mas fazer caminhada em casa, fora de casa, né, no período da pandemia. Por exemplo, quando podia sair de casa ainda. Ou vamos fazer alguns exercícios, você tem alguns aplicativos que fazem exercício, que tem metas, sabe? Então, você pode usar a tecnologia a favor do exercício. E eu acho que esse é o caminho, né? E não proibir, porque tudo que é proibido para eles, nessa idade, não funciona. Não adianta bater de frente com o adolescente. Isso foi é um dos meus maiores aprendizados ao longo da minha carreira. Nem com as crianças, porque as crianças elas estão tão críticas quanto os adolescentes. E se não mais. E se não mais. Até agora, você falando me lembrou que eu entrevistei aqui no I Feel Good um professor de educação física que ele falou sobre contar os passos, né? A importância da gente ter as metas semanais, né? Ou diárias de alcançar. Agora, se eu não me estou enganada, a última recomendação da OMS, no mínimo 7.000 passos por dia, é isso, Lilian? Ou eu Olha, já me lembro. são 10, na verdade, eu uso 300 minutos de atividade moderada, vigorosa. Eu uso corte de 10.000 passos. Por dia ou por... Mas é 10.000 passos por dia. Mas é 10.000 passos, só que aí tem que relacionar, porque isso foi também motivo de uma crítica. Eu fiz um evento, eu falei nos números de passos, mas eu não falei da intensidade, mas tem que ser 10.000 passos, assim, de atividade moderada vigorosa. Não pode ser, assim, andar devagar e dar 10.000 passos. Andar dentro de casa 10.000 passos, não fazer Só limpando a isso. casa, não resolve. Tem que ser, assim, alguma coisa mais intensa, entendeu? Não só o passo pelo passo, é a qualidade do passo. Isso é bem importante que você falou. Entendi. 10.000 passos dá mais ou menos uns 7 quilômetros, não dá? Isso, daí uns 10.000, isso, dá uns 7 quilômetros, dependendo Então, da amplitude da passada, sim. puxado, hein, a meta. Não estou conseguindo É, a meta, não. você sabe que a gente que da educação física faz aí 30.000, 40.000 por dia, né? Mas não dá para considerar exercício. Por exemplo, eu faço 20, 30.000, 40.000 num dia, mas eu não considero exercício. Porque o exercício ele tem que ser feito, né? Todos os dias fazer, tipo, eu faço um exercício diferente cada dia. Eu me organizo para isso. Porque esse é meu combustível. Meu corpo é meu. Eu preciso do meu corpo, né? Tem que sempre estar apta, né? E isso me faz bem, me faz saudável, estar presente nos lugares.
Eu gosto, assim, de nadar de manhã, porque você também, é engraçado, o exercício na água, ele é bem interessante, sabe? Ele deixa a sua parte cognitiva, assim, muito mais um problema que você resolve. Ah, tem até uma pesquisa até que eu vou comentar. Um problema que você levaria, assim, 2 horas para resolver, é sério, 15 minutos. Faz atividade física e vai resolver um problema. Existem já estudos comprovando isso. Eu vi a primeira vez no American College, se eu não me engano, foi em Boston, uma apresentação lá. Eu fiquei maluca. Eles pegaram, fizeram uma análise de uma criança, ela fez exercício e depois foi fazer uma prova de matemática. Depois teve um outro dia que ela não fez exercício e fez a prova. A diferença foi extremamente significativa, de resposta, de qualidade de resposta. Matemática e língua portuguesa. Está comprovado hoje que o exercício ele é muito importante, ele ajuda muito no raciocínio. Lógico, é uma matemática, né? Tá aí mais um motivo para os pais, para as mães, para os adolescentes que estão nos ouvindo, porque eu sei que tem adolescentes que também nos ouvem, Ai, que bacana. para fazerem atividade física. Eu vou dar uma dica. Antes de fazer a prova O Enem. o vestibular, o Enem, eu não sei se você já percebeu, em alguns locais de prova, alguns cursinhos começam a fazer alguns exercícios na frente, pular, gritar, fazer algumas coisas assim de motivacionais. Aquilo lá acaba sendo um exercício, porque eles começam a pular e aí eles podem... Aumenta a oxigenação. Cerebral, claro, do que você ficar deitado, descansando, pensando na vida. Sensacional, É sensacional. uma técnica, né? De repente, eles fizeram aquilo inconsciente, mas acaba ajudando o aluno daquele cursinho. Aí, ó, criançada, adolescente, adultos, vamos fazer exercício antes a gente poder pensar melhor, né? Olha, que mais um Ajuda, né? Mobilizar mais, porque passa mais sangue, né? Traz mais oxigênio, o raciocínio fica mais... O cérebro fica mais a pulso. Lilian, e o trabalho de força e resistência muscular na criança e adolescente? Como que é isso? O adolescente, por exemplo, a musculação, né? Às vezes tem que esperar. Então, é importante sempre que a família, por exemplo, eu quero levar meu filho para fazer musculação. Leva no ortopedista para avaliar como é que está o crescimento ósseo dele. Se fechou toda a epífise, se não é mais cartilagem, aí pode iniciar. Se não fechou, não aconselho, porque isso pode afetar o crescimento ósseo dele, né? Criança geralmente trabalha com peso do corpo, exercícios de sustentação, a próprio trepar, que você faz a força, né? Então, no livro tem isso também, algumas dicas aí de exercícios para crianças. Então, adolescente também, você pode usar cargas leves, halterezinhos de 1 quilo, meio quilo, aquelas bolas, eu não sei se você conhece aquelas bolas de medicine ball, eram muito comuns antigamente, umas que tem areia dentro, que é bem pesada. Sim, Você sim. treinou, não foi atleta de vôlei, alguma coisa? Não. Você treinou alguma... Nunca foi atleta? Sou atleta de rua, só jogava vôlei na rua, no Ai, portão de casa. então... Nossa, na nossa época a gente podia colocar a rede na rua e os carros respeitavam, passavam por baixo, a gente levantava a rede e o carro passava, pelo menos em Hoje em dia a gente não Curitiba, né? consegue nem atravessar a rua. Não, hoje não. Hoje leva as pessoas e leva a rede. É, Tolerância zero. é verdade. A tolerância, na verdade. Então, essa bola de medicine ball eu falo porque ela era muito comum, ela era muito usada na década de 90, 2000, muito usada, e era mais conhecida. Hoje não, hoje ela está com um novo formato, é bonitinha, mas é pesada, a bola de areia. Então, aquelas bolas de areia também são bem interessantes para fazer trabalho na educação física, até nos próprios treinamentos com escolares, né? Então, que não são muito pesados e que não vai machucar a criança nem o adolescente. Então, tem que respeitar isso, né? Esse crescimento biológico, Uhum, a individualidade biológica, que a gente chama. uhum. Não, nada de excesso de carga, né? Quando se fala em Não, não. musculação, se fala, né, daquelas muitas cargas para os adolescentes, né? É, Às vezes querem modificar o corpo porque se sentem muito magros, mas tem o seu tempo, né? tem o Tem seu que... tempo, exatamente. Até porque tem ação de hormônios, né? Uhum. E quem que vai dizer se é o tempo ou não é o médico junto com o professor de educação física.
O médico, ele vai avaliar, ele vai fazer um raio-x aqui do pulso, né? Geralmente, o último crescimento epifisário é aqui no rádio 1. E aqui que ele avalia. Aí ele que vai dizer se está apto ou não a fazer uma musculação, né? Se fechou todo o crescimento, se não fechou, né? Se ele tem cartilagem, né? Que aí pode fraturar, entendeu? Pode ter outras consequências. Mas o professor de educação física, ele sabe, né? Do desenvolvimento motor da criança, desenvolvimento biológico, é para saber, né? E as academias também não podem aceitar abaixo de 16 anos, eu acredito que não aceitem, né? Fazer a musculação. Entendi. Mas o quanto que seria uma quantidade de atividade física importante para a criança, para o adolescente? É diferente do adulto? Por dia, né? Não sei se é por dia ou por semana. As diretrizes, tanto para adulto quanto para criança, é pelo menos 2 vezes por semana, atividades que incluam um exercício de força e flexibilidade. Agora, eu só não tenho certeza se criança e adolescente são 3, mas adultos são 2. Criança e adolescente, se não me engano, são 3. 3 vezes por semana tem que ter atividades de flexibilidade e força. São componentes importantes relacionados à saúde. E essas atividades de flexibilidade, elas precisam naturalmente ficar lá se alongando, ou tem formas lúdicas para fazer isso com as crianças? Tem formas lúdicas, a própria ginástica, tem algumas, porque às vezes não precisa ser só aqueles exercícios específicos para flexibilidade. Por exemplo, quando você lança a bola para o teu aluno e pede para ele cortar, o que ele tem que fazer? Faz o arco. O arco, o que é? É um movimento de flexibilidade, entendeu? Então, você pode, você tendo esse entendimento, você vai adaptando, né? Então, por exemplo, hoje na minha aula, o que eu quero da minha aula? Né? Então, eu quero trabalhar força e flexibilidade, por exemplo, essa semana. Então, eu vou insistir, vou ver exercícios dentro, mas o meu conteúdo é esporte e vôlei, né? Esportes de quadra, vôlei. Então, eu vou trabalhar com movimentos que prezem pela força, pela flexibilidade. Por exemplo, força, nessa mesma aula. Então, eu vou pegar uma medicina bola de meio quilo e vou pedir para ele lançar, saltando por cima da rede. Vou dar um exemplo grotesco, né? E aí, ele lança a bola por cima da rede. Então, para ele pular, ele já tem que fazer uma força abdominal. Né? A força do salto vem do abdômen. Você saltou, venceu uma resistência, que é a força da bola, mais a flexibilidade em coluna para você poder conseguir lançar essa bola. Então, aí você está trabalhando força e flexibilidade, aí vai embora, né? Isso é muito bom porque esclarece para nós, ou pessoas leigas, né, que estão nos ouvindo, até para entender, né, que cada atividade física que o professor propõe, né, sempre ele tem um objetivo, né, que pode ser alcançado de formas diferentes, né? Por exemplo, na criança, eu vou dar um exemplo. Vamos imitar um gorila. Aí eles ficam em pé. Eu falei assim, não quero o gorila em pé, eu quero o gorila. Como é que o gorila anda? Aí com as mãos e com os pés. Aí ali nossa, é exaustivo. Você pede para ele dar uma volta na quadra, eles não conseguem, porque é um exercício exaustivo que trabalha resistência aeróbia e trabalha também força. Perfeito. Pronto. Nossa, Lilian, pena que o tempo passa muito rápido, mas eu aprendi muito hoje sobre, né, sobre as crianças, adolescentes, sobre essa avaliação física. Foi um prazer imenso ter você aqui comigo. Obrigada por ter compartilhado, né, um pouquinho de toda a tua experiência, do teu conhecimento. E vou querer que você volte muitas vezes, né, tanto para a gente falar, né, daquilo que você adora da infância e da adolescência, mas também com o teu trabalho com os adultos. E queria que você deixasse aí alguma dica das pessoas que no futuro vão querer adquirir o seu livro, né, qual que é a editora, de novo, fala o título, e se quiser deixar algum contato, alguma mensagem final. Muitíssimo obrigada, Lilian. Foi um prazer. Eu que agradeço. A gente nunca pôde sentar para falar assim, né? A gente fala de outros assuntos, mas não fala da parte profissional e específica. Verdade. Até porque a gente se encontra sempre em ambientes que não tem relação assim com a questão profissional. Então, eu vou deixar o livro, ele já está disponível para venda, Livraria Intersaberes, tudo junto. O nome do livro é Aptidão Física na Infância e na Adolescência.
Eu sou a única autora desse livro, né? Então, eu até poderia ter convidado outros colegas, mas era uma questão, assim, de me desafiar também, né? Ele foi feito por revisão de pares, então ele passou por muitas pessoas, foi um tempo muito grande das pessoas lendo, né? E espero que vocês gostem dessa obra, ela foi feita com muito carinho, né? E quero agradecer mais uma vez, Evelise, a oportunidade, né? Se alguém quiser entrar em contato comigo, posso passar o meu Instagram, Lilian Messias, o Instagram, entra lá, manda uma mensagem, eu passo o meu contato e a gente vai conversando. Lilian, obrigada. Então, o livro Aptidão Física na Infância e Adolescência, a professora doutora Lilian Messias Sampaio Brito. A editora é a Intersaberes. Intersaberes. Então, está disponível na livraria Intersaberes. Livraria Intersaberes, né, para todos os profissionais que trabalham aí com infância e adolescência. Fica disponível um grande conhecimento aí e experiência, né? Um trabalho científico maravilhoso. Obrigada, Lilian, obrigada a você que ficou conosco em mais um I Feel Good e até a próxima. Um grande abraço. Obrigada.